Estamos aqui com mais um programa É Tudo Questão de Atitude. Como você sabe, a gente fala sobre as saúdes do ser humano, que forma um ser humano integral. Então a gente fala sobre a saúde social, espiritual, física, a saúde financeira, a saúde intelectual. E cada vez mais eu tenho trazido aqui para o programa pessoas que são escritores de livros ou que leram livros que transformaram a vida delas, que deram uma mudança realmente na vida delas. E hoje quem eu vou conversar é o Roberto. Roberto Maier? Isso. Roberto, quantos livros você já escreveu? Olha, eu já escrevi bastante livros, né? Eu comecei minha carreira de escritor escrevendo livros técnicos, mas de alguns anos para cá eu tenho mudado o perfil do que eu tenho escrito, né? Então, assim, esse livro que você tem na tua mão é um livro que ele tem por objetivo formalizar experiências que eu desenvolvi aí ao longo de várias décadas de trabalho voluntário em entidades que funcionam em rede, isto é, grupos de pessoas que se organizam com uma determinada finalidade em vários locais diferentes e depois criam um sistema de interação que permite avançar com os objetivos desse grupo voluntário de forma coordenada, né? Inicialmente em escala local, mas essa experiência específica na área que eu atuo, né? Que é a minha área profissional, a área de tecnologia da informação, nós conseguimos construir redes desse tipo em escala global. E que interessante, né? Eu conheci o Roberto através, até quando ele me deu esse livro, Juntos Somos Mais, eu li o livro, achei muito interessante, porque a gente se conheceu lá na Embaixadores da Prevenção, que é uma organização social que eu fundei junto com um grupo de pessoas, né? É uma associação, é um grupo de pessoas que tem como objetivo e sonho melhorar a sociedade, falando de virtudes com as crianças. E o Roberto foi muito interessante, porque eu falei para ele que um dos meus sonhos é falar com o Bill Gates. Que eu quero muito falar com o Bill Gates, porque eu sou captador de recursos, ele é doador de recursos, então a gente tem que se encontrar. E o Roberto me manda uma foto do Bill Gates, que ele foi numa reunião, assim, então do lado de alguém que já falou com o Bill Gates. Dizem que eu devo ser o brasileiro que mais tempo teve o privilégio de falar de forma ininterrupta com ele, né? Que interessante. Isso foi que ano? Isso foi em 1987. Na primeira vez que ele veio ao Brasil, né, graças ao meu trabalho voluntário. Naquela época eu era membro de um grupo de usuários, né, que usava os produtos da Microsoft. A Microsoft ainda não tinha filial no Brasil e ele veio ao Brasil com o objetivo de conhecer o país, né, inclusive depois da visita de negócios ele foi fazer um passeio no Amazonas de barco e nessa viagem ele foi extremamente assediado e abordado por políticos, por pessoas de negócios que queriam representar a empresa aqui no país, etc., né? E teve uma das atividades, foi uma atividade social na casa de uma dessas pessoas, uma mansão no Morumbi, em São Paulo, que convidou para um jantar todo mundo que estava envolvido nesse processo, inclusive ele era membro do grupo de usuários. E lá pelas tantas, depois da meia-noite, todo mundo já tinha jantado, o dono da casa veio perguntar para mim se eu conseguia falar sobre bits e bytes em inglês, né? Eu falei, sim, por quê? Não, porque diz que o Bill Gates já está literalmente cansado de tanto assédio de negócios de política e ele quer alguém para falar de tecnologia. Você topa? Vamos ver, né? Aí ele trouxe, nós sentamos junto na frente da lareira da casa lá e ficamos naquele sofá mais de 2 horas falando de questões técnicas de programação, de desenvolvimento de produtos, dos planos que eles tinham na época. Que interessante. E você nem queria falar com ele, hein, Roberto? Pois é. Mas ganhei isso como retribuição pelo meu esforço voluntário, né? Então é aquela velha máxima, né? A gente faz o bem e ele aí volta. Muitas vezes a gente não sabe nem como nem quando, mas acaba gerando
privilégios. Né? Você sabe que eu falo, essa é a frase principal da minha vida, né? Eu falo muito para as crianças, né? De todos os livros que a mamãe já leu, de alguns que ela já escreveu, acho que a frase que resume a nossa vida é: você realmente vai colher o que você plantar. E a gente nunca sabe quando, né? Exatamente. Quando que você vai colher, como que vai ser. E o caminhar, né, Roberto? O interessante é o caminhar. Vocês estão vendo que aqui eu tenho um monte de... A gente pode falar sobre tudo, né? A gente pode falar sobre os livros que o Roberto escreveu, sobre Juntos Somos Mais, sobre tecnologia de informação, né? Eu tive uma entrevista há um tempo atrás e que a gente falou muito sobre a tecnologia de informação e como isso está avançando, né, Roberto? É algo incrível, como a tecnologia está transformando a vida das pessoas. A tecnologia, na verdade, ela vai mudar o mundo. Né? Nós estamos ainda na infância desse fenômeno, porque a tecnologia da informação, o próprio nome, né, ele tem talvez 30, 40 anos, os primeiros computadores surgiram no final da Segunda Guerra Mundial, então nós estamos falando de um processo que tem menos de um século. Né? Se a gente for olhar para a história aí mais recente, né, nós temos, na verdade, um processo aí de transformação do mundo, né, que veio primeiro na esfera política, né, com a criação dos países, né, que hoje a gente acha normal, mas tudo é passageiro, né, inclusive esse equilíbrio. Né. Depois nós temos fenômeno mais recente aí, o surgimento das grandes empresas multinacionais. Hoje muitas delas são maiores e mais importantes para os destinos da humanidade do que muitos desses países. Né. E eu creio que a onda seguinte é o trabalho das pessoas organizadas em rede através do uso da tecnologia. Porque os Estados nacionais baseiam o seu poder na força militar. Né? As multinacionais baseiam o seu poder no poderio econômico. E ele é superior ao militar, ao ponto que hoje mesmo potências militares, como os Estados Unidos, preferem usar o poder econômico, o vídeo que nós estamos passando neste momento com o bloqueio das contas da Venezuela nos Estados Unidos. Né? E o terceiro passo é através do poderio da informação. Então o que acontece? Eu costumo dizer que a informação, quando ela circula livremente, ela permite fazer coisas que parecem impossíveis. Por exemplo, o primeiro fenômeno desse tipo foi a derrubada da União Soviética, né? Que ninguém entendeu muito bem porque ela se desmanchou de uma hora para outra, né? Mas na verdade foi por causa de um aparelho que hoje já caiu em desuso, né? Que é o chamado fax, né? Que permitiu o quê? Permitiu que a informação circulasse de uma pessoa para outra, sem o controle centralizado do governo, do Partido Comunista. Né? Então isso fez com que as pessoas em conjunto conseguissem ter poder. E é isso que provocou essa mudança. Né? Hoje, com o avanço da tecnologia, a disponibilidade de aparelhos como nossos celulares, que não são telefones, na verdade são computadores de mão. Né? Às vezes em quando a gente usa para falar, mas serve para um monte de outras coisas. E a gente tem já visto fenômenos como a Primavera Árabe, por exemplo, e vários outros exemplos desse tipo ao redor do mundo, que são os primeiros sinais, no meu modo de entender, de um processo onde o poder vai passar para as pessoas. Acontece que, se esse poder ficar meramente disperso e cada um falar o que quer, etc., então nós temos algo semelhante ao caos que reina nas redes sociais. E que a gente vê muito. A saída para isso é a formação de redes de voluntários que comungam de um objetivo comum. Né? Então, o que acontece? Se, no teu caso, por exemplo, você está trabalhando com as virtudes, se você tiver grupos que têm o mesmo objetivo, espalhados ao redor do planeta, e todos trabalhando mancomunados, o resultado disso é que as pessoas vão passar a aderir a ter esse tipo de comportamento, independentemente de leis, né, de coerção militar ou econômica, é por convencimento. E o que a tecnologia permite, que é a grande novidade, justamente é que a gente possa ter
essa capacidade de sincronizar essa atividade de um monte de pessoas, independentemente de onde elas estejam, com o mesmo objetivo, através do uso da tecnologia e da comunicação instantânea a nível global. Olha, você que assiste meus programas sabe que eu adoro falar, né? E eu fiquei quietinha, porque eu acho que a gente tem que ter esse conhecimento e parar de ter medo. Ontem, vindo trabalhar, eu ouvi na rádio que foi aprovado um projeto de lei aqui no Brasil dos telemédicos. Então, a partir de ontem, eu posso ser consultada pelo meu médico pelo WhatsApp. E assim, por eu ter nascido numa outra geração, né, numa outra década, a princípio você fala assim, nossa, vai dar tudo errado. Só que daí eu comecei a pensar a quantidade de vezes que já com os meus médicos amigos, eu consegui pedir para eles exames médicos, não ter que ir até o consultório, eu consegui ligar através do WhatsApp e falar assim, eu estou com esse problema, o que você acha que eu posso fazer agora? E aí depois de tudo esse circo pronto, ir lá com ele, para ele com a documentação e falar, agora me ajuda. Né? Quando me falaram do Watson, eu fui fazer pós-graduação na Unicamp em Economia, e aí o professor falou do Watson, eu fiquei assim, como assim? Vai ter um computador, um robô? E aí ele falou, calma, vai ajudar o ser humano a ele ser quem ele é. Então assim, se eu estava na dúvida qual era a pauta da conversa, agora eu não tenho mais. Vamos falar de tecnologia, tá, Roberto? Mas depois de um rápido apoio cultural, a gente volta. Hoje eu estou aqui no programa É Tudo Questão de Atitude com o Roberto Maier. Ele é um especialista em tecnologia de informação. Diferente de mim, já falou com o Bill Gates 2 horas do lado de uma lareira, escreveu um livro e agora ele estava me contando aqui no intervalo sobre um outro livro que ele vai escrever agora, e eu vou te fazer uma pergunta que eu não sei se você vai ter resposta, hein? Você tem resposta para tudo. Mas eu não sei se você vai ter, porque me incomoda também, acho que se me ajuda essa resposta, que sou uma pessoa comum, vai ajudar todo mundo que está assistindo. Me preocupa muito, né, a tecnologia e o tempo, porque eu tenho filhos em casa e se deixar, eles ficam o tempo todo na tecnologia. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que a gente consegue administrar bem isso nas próximas gerações, já que isso é o arroz e feijão deles? De fato, é um problema isso. A gente tem hoje já sinais, provas científicas, né, de que o abuso de tecnologia, não importa por crianças ou por adultos, mesma coisa. Ele leva a mudanças de comportamento semelhantes às que se provoca, por exemplo, com o abuso de substâncias psicoativas, como drogas, por exemplo. Acontece que, assim como no caso das outras substâncias, né, a parte da população que tem esse, entre aspas, defeito, né, de cair nesse problema é pequena. E não é porque alguns não podem beber, por exemplo, né, que o álcool seja proibido para todos. E a tecnologia tem tantos benefícios que pensar nisso é absolutamente impossível. Então, o que a gente precisa, na verdade, é fazer um trabalho de educação e conscientização para que a tecnologia seja usada da forma adequada. Porque nós não podemos pensar, por exemplo, numa criança que não tenha um desenvolvimento psicomotor, que não faça esportes, que não saiba se localizar no espaço, que não saiba chegar numa determinada rua sem ser guiada por um aparelho, porque aí ela vira escrava do aparelho. A hora que o aparelho der instruções erradas, ela não chega, né? Ela vira escravo do aparelho. Né? Então, de fato, a gente tem essa dificuldade, mas eu gosto de observar o seguinte, essa dificuldade ela não é própria da tecnologia da informação. Essa dificuldade ela vem desde a idade da pedra. Porque a pedra, que foi a primeira tecnologia que o ser humano adotou, ela serve para o bem e para o mal. Você pode tacar na cabeça do outro, fazer Histórias fogo. de pessoas que foram apedrejadas, tem muitos relatos. Mas a mesma pedra serve para cortar comida, para construir casas e assim por diante.
E se a gente pegar exemplos mais recentes, a energia elétrica, a aviação, a energia atômica, qualquer tecnologia, ela tem essa característica. A tecnologia per se, ela não é nem boa nem ruim. Ela vai ser boa ou ruim conforme o uso que nós, enquanto seres humanos, fizermos dela. Então, nesse processo é que a gente tem a oportunidade, como seres humanos, de nos aperfeiçoar, e faz parte desse processo nos educarmos. Né? Como a tecnologia da informação ela é nova e esses efeitos ainda estão no começo, tem muito pouca informação. Então, por exemplo, só para citar um exemplo, na última reforma da codificação internacional de doenças, né, que é utilizada pelos médicos e determinada pela Organização Mundial da Saúde, nós tivemos a inclusão, né, no capítulo de transtornos mentais, no subcapítulo dos abusos, dos comportamentos gerados por uso abusivo de qualquer coisa, né, que inclui as drogas, também o uso de tecnologia. Né. A CID atual, né, a CID-10, que todo mundo usa quando vai no médico para dar o atestado, quando tem algum problema e não pode trabalhar, por exemplo, não pode ir na escola. Né. A CID-11, ela foi finalizada em junho do ano passado e ela está em fase de treinamento e implantação. Os médicos têm que aprender, porque a classificação é nova, né, mudou não só isso, mas um monte de outras coisas. Os sistemas de saúde têm que ser adaptados, né, para a questão da estatística médica. Então, ela vai entrar em vigor oficialmente de forma obrigatória no mundo inteiro a partir de 1º de janeiro de 2022, se não me engano. Mas já é uma realidade, já foi reconhecido isso com base em estudos científicos, né, fazendo um mapeamento aí de atividade cerebral de pessoas que realmente abusam e verificando que o resultado é o mesmo. Né? E, Roberto, eu acredito que se a gente conseguir conscientizar as crianças desse tema do seu próximo livro, né, que é o tempo, né, que é um bem preciosíssimo, que não volta, que tem que ser bem usado com a tecnologia e muitas vezes não, seria uma ferramenta incrível para as crianças, né? Se elas entenderem o quanto tempo, porque quando você é pequeno, você quer aproveitar a vida. Eu, pequena, queria aproveitar a vida jogando vôlei na rua, numa rua de Campinas, que hoje você não consegue jogar vôlei mais, porque passa a gente o tempo todo de carro. Então, assim, hoje as crianças estão num outro ambiente que é o tecnológico, que é o digital. Sim. Então, se eles conseguirem entender como unir isso, é incrível, porque a vida é muito melhor que a tecnologia. Com né? certeza. Na verdade, aí, na tua pergunta, você acaba varrendo aí um terceiro assunto, né, que é a questão espiritual. Porque quando a gente fala assim, não, meu objetivo como criança era praticar um esporte na rua, né, de fato, aquilo era a tua preocupação naquele momento, a tua forma de obter prazer. Mas a vida, ela não pode ser apenas a obtenção de prazer, porque a gente cresce nas dificuldades. Quando tudo é fácil, a gente mantém o status quo, o máximo que vai acontecer é perder algum pedaço, não ganha nada. Né? E esse tema é tema de um outro livro, que já está praticamente pronto, ele está para entrar na gráfica, para impressão, né? Que eu escrevi, eu tenho 1 ano e meio mais ou menos, né? Que eu terminei o manuscrito, que, na verdade, é baseado na oração da serenidade, né? A oração base aí de todos os grupos de apoio mútuo, como Amor Exigente, os anônimos, né? De todos os tipos. E para mostrar que por trás dela, na verdade, existe um conjunto de valores, onde essa questão, por exemplo, que você colocou, do hedonismo, né, que é a exacerbação, né, da busca do prazer, ela não leva aos resultados que a gente quer. Né? E como consequência desse trabalho, né, ao mostrar ele e colocar em público em várias oportunidades, e conversando com as pessoas nos corredores depois, é que eu identifiquei essa necessidade especificamente, né, de trabalhar a questão do tempo. Né? Nesse livro que se chama 7 Chaves da Oração da Serenidade, eu deixei um capítulo onde eu toquei
muito rapidamente numa série de questões que poderiam ser mais exploradas, né? Além do que a própria oração inclui, né? Porque obviamente tem 3 frases, não dá para resumir a vida, né? Mas a questão do tempo é que nas conversas tendo como aquela que gera mais dificuldade. E o uso do tempo, ele gera dificuldades de toda ordem para pessoas de todas as idades, né? Lembrar primeiro que o tempo é o único recurso que nós temos à nossa disposição, que é igual para todo mundo ganha 24 horas a cada dia. É um recurso que nós não podemos guardar, isto é, eu não posso pegar minhas 24 horas de hoje e deixar para usar amanhã. Ou eu uso hoje, ou não tem mais. A gente não pode pedir emprestado, como faz com dinheiro. Eu não posso chegar para alguém e dizer, me empresta 24 horas, eu vou devolver 40 na semana que vem. Não tem como. Nem pagando, Pois é. Então, o que acontece? Essa é a primeira questão, né? O tempo é um recurso extremamente limitado e cheio de regras para o seu uso, né? O que já gera uma primeira dificuldade. A segunda questão, a gente pode falar que é espiritual ou psicológica, né? Tem pessoas que passam ao longo do tempo por experiências que fazem com que elas deixem de usar o tempo presente e passem a viver em função de experiências passadas, memórias, traumas, conforme o caso, né? Então essas pessoas basicamente vivem remoendo o passado, né? Muitas vezes se tornam doentes. Nós temos o contrário, tem pessoas que vivem fantasiando o que vai acontecer no futuro, né? São ansiosas ou mais além disso. E, na verdade, o único momento que a gente tem para viver é o momento presente, né? Isso está bem resumido na frase só por hoje, né? Que muitas pessoas utilizam. E então, na verdade, a minha preocupação é ensinar as pessoas de que maneira organizar para poder, de fato, tirar melhor proveito do tempo, baseado não só na minha experiência, mas de todos os grupos que eu participo. Eu já estou doida para ler esse livro, acho que você já falou um pouquinho de cada capítulo aí, e com certeza vou te convidar para de novo estar aqui no nosso programa, é tudo questão de atitude, para falar sobre a importância do tempo na nossa vida, que eu adorei. Não empresta, não dá para vender, então a gente tem que usar bem. Roberto, chegou ao fim. Obrigada pela sua presença, por tanto ensinamento. Eu fiquei quietinha hoje, geralmente eu não fico, hein? Para aprender bastante com você. Eu que agradeço aí a oportunidade, estou à disposição aí para outras oportunidades. Com certeza. E a você que nos assistiu, muito obrigado por sua participação, por estar aqui conosco na VV8 TV. A gente está nas redes sociais, no site, também no meu site, Sandra Sade. Vamos ficar sempre ligado com essas pessoas, com essas informações que realmente têm esse objetivo de melhorar a sociedade, de melhorar o nosso mundo. Eu te espero no próximo programa, hein? Até lá!